Muito bem, guerra e espiritual. Hoje quinta-feira, é dia de eu falar disto, nesta rubrica, e a seguir esta rubrica continuamos na guerra espiritual e eu vou falar sobre o poder do alto, e tudo isto é em preparação para aquilo que vamos fazer, que é lutar no mundo do espírito amanhã em todas as igrejas. Muito importante. Então, o livro que eu estou a usar é este, que diz Guerra Espiritual, e está disponível nas nossas igrejas, formato papel e digital para qualquer parte do mundo. O que eu pretendo, de forma muito reduzida, explicar é que o mundo do espírito não só existe, é muito mais verdadeiro do que o mundo material, porque é no mundo do espírito que se realizam coisas e que se materializam coisas. Portanto, é um mundo que tem muito mais componentes, não tem só aquilo que a gente vê, tem muito mais coisas. E é lá onde Deus também moram lá anjos de Deus, os demónios, e é lá onde nós devemos entrar para fazer guerra como deve ser. Portanto, se a pessoa quiser andar aí na guerra normal, aí dos tiros e insultos e sei lá o que mais, ele vai não ganhar, ele não vai ganhar. Porque eu gosto de dar esse exemplo, não é? Do toureiro que engana o touro. Olé, olé, com uma capa vermelha, e o bicho pensa que o inimigo é a capa, luta uma vez, duas vezes, tal, e o toureiro vai-lhe espetando fábricas até que o bicho não aguenta mais. É isso que o diabo faz. E a todo o tempo é engraçado que o inimigo verdadeiro do bicho, do touro, está mesmo ali ao lado. Só que ele está enganado. Ele pensa que o inimigo é a capa. Então, assim é o que o diabo faz. Então nós temos que entender que o mundo do espírito existe e que, agora que nós entregamos a vida a Jesus, quem já entregou a vida a Jesus, ele foi feito uma nova criatura. Por fora, o invólucro, somos o mesmo. É como este copo. O copo é o mesmo, mas o que está lá dentro mudou. Saiu o espírito que estava envenenado com o vírus do pecado, entrou o Espírito de Deus dentro de nós, o que nos capacita a ter vitória, sucesso, etc. E nós somos não só chamados para ajudar a Deus, mas somos chamados para fazer, vamos dizer, uma guerra contra as forças do diabo a favor das pessoas que estão amarradas, estão cegas, estão hipnotizadas, vamos assim dizer, com toda a sorte de demónios. Em Efésios 6, que eu hoje não quero gastar muito tempo nisso, o apóstolo Paulo ensina que, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, a força do poder de Deus, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não é contra a carne e o sangue que devemos lutar, mas contra demónios, príncipes das trevas, que estão nos lugares celestiais no mundo do espírito. Então, é no mundo do espírito que nós vencemos. É lá. Então, como é que eu e você pode ficar sensível ao mundo do espírito? Bem, primeiro só quem já entregou a vida a Jesus, porque então fica conectado de novo com Deus. Eu gosto de dar o exemplo do telefone. A pessoa, por qualquer motivo, esqueceu-se de pagar a conta, tem tudo certo, mas não tem conectividade. Não recebe nem faz chamadas. Depois ele paga a conta, acerta tudo, já pode receber e falar para fora. É com Deus é a mesma coisa. O Adão e a Eva desobedeceram, ficamos desconectados. Quando entregamos a vida a Jesus, Jesus nos conecta de novo no mundo do espírito. Isso é muito importante. Quem dera que muitos crentes entendessem isso. O apóstolo Paulo morreu à pedrada, por maldade, e lá no céu, entre muitas coisas, ele aprendeu isso. Jesus mandou para a terra e ele escreveu estas verdades. Então, nós precisamos de entender que há esse mundo e é lá que nós temos que entrar. Como é que eu posso entrar? Tendo comunhão com Deus todos os dias. Eu chamo-lhe PDC, comunhão PDC, preparação diária do cristão. Consiste em a pessoa ler um bocado da Bíblia, ler devagarinho,
certos temas e tal, e depois louvar a Deus, enfim, tudo isso. E, à medida que eu vou tendo comunhão com Deus e ouvindo a palavra na igreja, aqui neste programa, a pessoa fica cada vez mais sensível a esse mundo. E há também outra coisa, que é o passo a seguir, um pouco mais avançado, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo e fala noutras línguas. Falar noutras línguas não acabou, ainda é para hoje, e, entre outras coisas, carrega o nosso espírito com a energia de Deus. Como o seu telefone gasta-se a energia, tem que carregar. Assim também o nosso espírito pode ser carregado com o poder do alto. E aí essa unção, chama-se unção, essa energia, traz não só saúde, traz sucesso e traz direção de Deus. E, portanto, é isso que eu queria falar sobre este tema. Agora vamos continuar no tema da guerra espiritual, mas mais em particular sobre o poder do alto. E há aí uma placa bonita sobre isso. Não temos uma placa? Jogava tínhamos. Não temos. Ora viu. Agora toco uma campainha, sabe para quem? Para mim. Eis que me enganei. Jogava tínhamos. Não temos, Mike. Temos que fazer. Bem, então eu vou falar na mesma. O poder do alto. O que eu vou falar é baseado neste livro, que tem esse mesmo título, e eu já comecei a falar sobre isto, e disse o seguinte, está aqui escrito, vou só resumir o que já falei, digo o seguinte, que no início da igreja, logo que Jesus foi embora, Jesus disse assim, antes de subir ao céu, ele disse, olha, não saiam daqui de Jerusalém enquanto não receberdes o poder do alto, que virá quando o Espírito Santo descer à terra. E assim foi que eles estavam todos reunidos, 120 discípulos lá numa casa, e no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu à terra e foram vistos sinais, línguas de fogo, etc. E eles começaram a falar noutras línguas que eles não sabiam falar e que outras pessoas ouviam. Olha como é que ele fala árabe, como é que ele fala arménio, como é que ele fala chinês, está a ver? E muitos estavam como que bêbados no espírito. E alguns diziam, então, mas logo pela manhã já está bêbado, mas que gente é esta? Eles estavam debaixo da unção de Deus e riam, rebolavam-se. É um dos sinais também do poder do alto. Bem, depois eu digo que o poder do alto é um poder que só Deus tem para dar a nós e dá àqueles que têm Jesus. E serve para termos vitória para nós próprios e serve para ajudarmos o próximo, Por exemplo, quando nós oramos em línguas ou quando impomos as mãos sobre os doentes, não é só o pastor que deve orar para os doentes. Qualquer irmão pode orar e deve. Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem, não é aos apóstolos, aos bispos, ou seja, a todos os crentes. Bem, e depois, no capítulo 3, eu falei do exemplo de Jesus. Jesus quem é? O que é que ele vai fazer à terra? Tenho um livro sobre isso. Jesus é Deus, que se fez homem para entrar no planeta de forma legal. E então, ele viveu durante 30 anos sem nunca pecar, porque não nasceu de uma semente do homem. Deus pediu o corpo emprestado à Maria e o Espírito Santo é que lhe pôs uma semente. E assim nasceu Jesus. Mas, adiante. Jesus veio à Terra para ser em tudo o nosso exemplo. Ele veio nos mostrar como é que podemos viver e ter vitória. Portanto, Jesus é o meu exemplo, ele é o meu tutor, e ele é consigo. E quando a gente começa a ler a Bíblia e a história de Jesus, o que ele ensinou quando esteve aqui na Terra, é impressionante. Ele ensina coisas gigantes. E se nós fizermos isso, nós vencemos. Por exemplo, ele nunca, depois que ele foi batizado no Espírito Santo, começou o trabalho para o qual ele veio, etc, etc. Ele não trabalhava. Nem tinha negócio, nem tinha dinheiro, não recebia dinheiro. Como é que ele vivia? Pelo sistema de Deus.
Por isso ele ensinava, dai e ser-vos a dado. Ele passava a vida a dar. Está a ver? Bem, então, a certa altura, Jesus disse assim, na verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e maiores ainda. Uau! Mas como é que eu posso fazer o mesmo que Jesus fez? Jesus curou os cegos, andou por cima do mar, multiplicou pão e peixe. Eu não sou Deus para fazer isso. Mas Jesus disse, na verdade te digo, se tu crês em mim, vais acabar por fazer isso. Eu próprio, quando eu li aquilo, eu fiquei abismado. E Jesus diz, lê lá a seguir o que é que diz. Diz assim, porque eu vou para junto do Pai e enviar-vos-ei o Espírito Santo que estava comigo. Ou seja, vê se você entende, que é muito fácil. Quando Jesus estava aqui na terra e ele foi batizado nas águas do Espírito Santo, ele virou, vamos dizer assim, um homem normal. Ele veio sem nada de propósito para tomar o nosso lugar, mas aí nesse dia ele foi revestido com o poder do alto. O Espírito Santo entrou dentro dele. E agora ele era um homem normal que tinha também o poder do alto, por causa do Espírito Santo estar lá dentro. Então quando Jesus punha a mão, ouça isto, ele punha a mão de um corpo humano, mas o Espírito Santo estava lá, punha o poder. Quando uma pessoa, nós, somos batizados no Espírito Santo, também recebemos, não é tudo, mas um bocadinho desse poder. E, portanto, quando um crente põe a mão para orar por um doente, não é a mão do crente que cura, nem é a minha mão, Jorge Tadeu, apóstolo, seja o que for. É o Espírito Santo que mora aqui dentro, que vai entrar no corpo da outra pessoa. Claro que quem tiver chamada para o ministério, ele tem uma posição diferente, tem ferramentas de trabalho. Um pastor, um bispo ou um apóstolo, pois então ele tem ferramentas mais fortes, porque é a posição que ele ocupa. Mas não quer dizer que os outros não tenham também essa ferramenta de orar para os doentes. Os irmãos estão a ouvir? Muito bem. Então, quando nós começamos a entender que a vontade de Deus é que nós sejamos um exército capacitado com o poder do alto. Cristo em vós é a esperança da glória. Lá na glória, eles estão a pensar, puxa, estive lá na terra, eu não me percebi, mas agora estou a ver, Jesus está-me aqui a ensinar. Deus quer que eles entendam que Cristo está dentro deles e tem-nos o poder. O apóstolo ensinou a fazer a oração de Efésios, onde pedia 3 coisas. A última é assim, mostra-me, ó Deus, qual é o grande poder de Deus já está dentro de mim. Qual é o grande poder de Deus já está dentro de mim. A ver? Quando Jesus disse, na verdade vos digo, olha que é de verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras, porque eu vou para junto do Pai e enviar-vos-ei o Espírito que também estava comigo. Uau! E portanto, quando nós começamos a ouvir isto e estudar isto é o princípio de uma coisa monstra que nunca mais acaba. Isto não é ouvir isto, você não fica a pensar que já sabe tudo. Eu não sei tudo, estou muito longe disso, mas o que eu sei, lhe digo que você vai ter que ouvir isto, estas lições, durante um ano inteiro, que vai ver que eu vou ensinar, até que você vai realmente deixar de viver na carne, no poder da mente, da alma, das emoções, e vai viver no mundo do Espírito. Uau! É aí que você vai ter vitórias, é aí que você vai ser usado por Deus para grandes coisas. É no mundo do Espírito. Bem, então, o batismo do Espírito Santo, eu hei de falar um dia destes com mais incidência, mais vagar, é quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, de uma dose superior, e vem com a manifestação de falar noutras línguas. Tudo isso vem na Bíblia. E quando nós falamos noutras línguas, quem escolhe as palavras é Deus. Você, por exemplo, eu sou português, não é? Eu não sei falar inglês, sei falar francês, espanhol, pronto. E diga à minha mulher que sei falar holandês, mas ela sabe que eu não sei. Então, se eu falar holandês, ou se eu falar russo, ou se eu falar chinês, é evidente que não é da minha cabeça. Então, o que é que Deus faz? Põe-me a falar numa língua que eu não conheço. E, portanto, eu nem sei o que é que estou a falar. E você diz, mas para que é isso? Porque às vezes Deus está... eu um dia hei de explicar para quê. Mas quando eu oro em línguas, acontecem muitas coisas. Entre outras,
eu estou a ser usado pelo Espírito Santo para orar por mim próprio, por aquilo que eu nem sei que preciso. Também estou a carregar o meu coração com, portanto, o poder do alto. Estou a carregar as baterias. E daí vai. E fico mais sensível ao Espírito Santo, ouço melhor a Deus, Deus já me consegue guiar, vai por ali, ali não vai, etc, etc, etc. Quão importante isto é para nós, então para os homens de negócios nem se fala. Bem, então, o poder do alto é o quê? É o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa de Deus, está aqui no planeta. E está numa quantidade pequena, claro, comparada com o que Jesus tinha, que era tudo, está aqui para o ajudar. E mesmo quando nós somos batizados do Espírito Santo, temos uma porção e devemos cultivar isso, porque Deus quer que a gente aumente essa unção dentro de nós. Essa unção vem por ter comunhão com Deus, por ouvir as mensagens, ler os livros, ler a Bíblia, orar em línguas, louvar a Deus, tudo isso aumenta essa energia do Espírito. E qual é a boa consequência? Os demónios se afastam, a pessoa fica mais cheia de saúde. Uma vez, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu fiz uma experiência. Orei não sei quantas horas seguidas. E na África do Sul, a gente acorda muito cedo, lá os horários são diferentes, e eu pensei, eu vou ficar a dormir na secretária. Não dormi quase nada. Você sabe que a minha mente estava tão límpida, que eu nunca tinha sentido tal coisa. O meu corpo parecia que eu fazia ginástica. Era a energia de Deus. Bem, então, eu preciso de entender isso, mas também preciso de entender quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa de Deus. Ele é que nos capacita. Estamos a falar do poder do alto. É Ele que nos dá esse poder. Então eu tenho que conhecê-lo. Eu tenho que conhecê-lo. Tenho que saber quando é que ele aparece ou quando é que o diabo aparece. Está a ver? E é isso, então, que se trata o capítulo 4. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa de Deus. Ele é um Espírito. Você pode ver em Gênesis 18 que um dia apareceu o Senhor a Abraão. E, embora que esteja lá a dizer que apareceu-lhe o Senhor, diz aqui que eram 3 pessoas. É Deus, como a gente chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está a ver? Cada um deles tem uma missão. É engraçado. Olha, Deus o Pai é o grande chefe. É o arquiteto. Ele idealiza. E depois Jesus é aquele que dá palavras. Fala as coisas que Deus o Pai quer que aconteça. Olha para o desenho e fala. E o Espírito Santo materializa. Quanto mais você for ouvindo isto, você vai ouvir falar da 4ª dimensão. Vai ouvir de coisas fenomenais e vir um crente sobrenatural. O Espírito Santo é Deus e Ele sabe tudo. É Deus, Ele ajudou a criar tudo. Ele fala, Ele tem sentimentos, Ele etc. E Ele quer que você estude. É isso que Deus quer. Olha aqui o time. Portanto, o que é que eu exorto a você? A estudar. Porque estas lições são o início de uma vida nova para si. O Espírito Santo, por exemplo, um dia o apóstolo Paulo, que era obediente a Deus e queria o melhor, andou de um lado para o outro a evangelizar, ele intentava ir para Bitínia, um lugar, planeou tudo, ele ia lá pregar como fez noutros sítios, mas o Espírito Santo o impediu. Como é que ele impediu? É isso que você precisa de aprender. A ver? Um dia o Filipe, Deus disse assim, Filipe, o Espírito Santo disse, Filipe, vai para aquela esquina. Ele não pode dizer, este é um pensamento que não sei de onde é que isto veio, se calhar comi feijão a mais. Não, ele era sensível à voz do Espírito Santo. Chegou lá àquela esquina e não aconteceu nada. E a certa altura, tanta carruagem que passava, o Espírito Santo lhe falou outra vez, olha, entra naquela. E ele entrou.
e era uma pessoa importante, e ele acabou por converter aquela pessoa. Depois de se converter e batizar, o Espírito Santo pegou nela e o levou, assim de repente, ele estava, vamos supor que estava em Lisboa, e de repente estava em Paris. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquela pessoa que tem o poder físico de Deus, em que, por exemplo, eu quantas vezes já fiz, eu pus as mãos sobre um paralítico, o poder entrou lá e as pernas, ali a pessoa começa a andar. Ou a pessoa é cega, começa a ver. É o poder de Deus. Então, quanto mais um crente, que isto não é só para nós, os pastores, ou assim, quanto mais um crente conhecer o lado do Espírito, conhecer o Espírito Santo, etc., cada vez mais ele também vai ser usado, vai ser guiado, vai ser tudo isso. Portanto, é muito bom a igreja voltar a ser uma igreja do sobrenatural como no início. No início os irmãos eram assim, havia grandes sinais e maravilhas. Só que com o tempo a pessoa relaxou-se, ficou carnal, ouviu as piadas do outro, estás aí a falar em línguas, não sei o quê, não sei o quê. Está a ver? Olha, vou-lhe contar uma boa. Um dia estávamos em Moçambique e o bispo, na altura, claro, foi-me lá buscar, e a gente tem uma rádio muito forte, e eu estava a ouvir a nossa rádio e disse, então, bispo, estão a pôr no canal aberto para todo mundo, estão a pôr irmãos a orar em línguas. Epá, isso é mesmo mau, a pessoa não entende nada e nos vai chamar nomes, por que é que não pomos música? Eu disse, apóstolo, eu vou-lhe contar, é que quando eu também dei conta que estavam a fazer isso, porque a malta às vezes é assim, não é? Eu corrigi-os, tirei logo isso de orar em línguas e cantar em línguas. E então recebi tantos telefonemas a queixar-se, onde é que está essa língua estranha, porque foi assim que eu fui curado, foi assim que o meu neto foi curado, foi assim que o meu pai foi curado. Eu disse, epá, já me arrependo, põe lá as línguas outra vez, porque é um sinal de Deus. Estamos no ar, em pleno ar, no meio de pessoas descrentes, e elas sabiam que quando ouviam aquilo ficavam curadas. Vai lá a gente entender. Não é para entender. Está a ver? Em Angola também aconteceu isso. Quando o governo nos deu o terreno lá no Golfo, não havia lá nada. Então as pessoas vinham de carrinhas, etc., com as suas cadeiras, e depois ficavam o resto da noite a orar, porque também não podiam ir para casa, não podiam ir para parte nenhuma. Então, a certa altura, começaram a orar pelas pessoas que moravam ali perto, que era um bairro muito difícil, de ladrões, etc. Então o chefe da polícia disse assim ao bispo, passado um tempo, epá, eu não quero que vocês algum dia saiam daqui, porque agora é que aquilo está em paz, desapareceram os roubos. Bem, continuaram a orar à noite, iam pela casa das pessoas em silêncio, orando e tal, orando em línguas, e então começou a acontecer um fenómeno. As pessoas traziam os bebés doentes e os familiares doentes às portas e diziam que só por o povo crente passar ali a orar em línguas baixinho, eles ficavam curados. Vai lá você entender. Não é para entender, então você sabe como é que a eletricidade funciona. Então, para que está aí a trazer confusão? É assim. Então, isto é o poder do alto. Está a ver? O poder do alto. Bem, então qual é uma música boa para isto? Cristo em vós. Vamos lá. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Ide e pregai o Evangelho, a toda a criatura. Quem não crê será condenado, mas quem crê será salvo. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cristo em vós! Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança Ora, da glória. Cristo em mim!
Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória.